Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou a Thalita. E estamos iniciando mais um Evancast! Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que nem todos os convidados que trazemos aqui é muito especial, muito inteligente. Mas como você está se sentindo, Pedro? Hoje eu Eu estou tô me bem sentindo hoje. radiante, estou me sentindo verde, Eu tô vendo, você tá esperançosa. verde, esperançosa. Hoje eu tô Toda uma de vibe verde, e natureza. até a bolsa que veio foi verde também, Foi. muito verde. Eu acho que você tá numa vibe, assim, de leveza hoje também. Hoje eu tô white. Nosso convidado tá combinando com você. Eu acho que isso foi preconceito. Não combinaram comigo. Mandei mensagem pra ele antes, ó, vamos de branco. E não me mandaram dress code, eu tô chateada. Eu acho que eu vou chorar. Bom, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz. E eu acho que a nossa vibe de hoje vai ser uma conversa leve, de boa. Muito bom receber o nosso convidado. Eu espero que você possa se sentir à vontade pra ficar bem relax, igual a gente aqui hoje. Pode deixar. Mas pra você que ainda não conhece, nosso convidado é Janderson Torres, evangelista. Ele é formado em teologia, pai de 2 filhos e idealizador do projeto Esperança Viva no bairro Boa Esperança, aqui em Paulo Afonso, na Bahia. Seja muito bem-vindo, Janderson. Fica à vontade. Obrigado. Agradeço o convite, né? Para mim é uma honra muito grande participar, né? Porque muito tempo a gente já tinha essa expectativa, né? Que o projeto ia ser algo interessante, né? Algo que frutificar, né? E também edificar muitas pessoas, né? Então a gente fica muito feliz, né? De participar, de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando, trocando uma ideia, né? Dando papo em dias, né? Amém, amém. É interessante também esse projeto dele no Boa Esperança. Sim. Projeto de futebol, a qual ele pega crianças carentes e ensina tanto futebol como ensina também sobre Jesus nesse projeto. Perfeito. Conta um pouco pra gente sobre esse projeto. Já. Perfeito. A gente tinha já em mente já esse propósito, né? De levar a palavra de Deus, mas sobretudo usando o esporte. Né? Peço perdão aos irmãos que eu tô um pouco gripado. A minha voz tá um pouco embargada também. Esses dias passei bem doente, mas melhorando. Mas enfim. Graças a Deus. A gente tinha o intuito, né, de levar a palavra de Deus usando o esporte para isso, né? E a gente gosta de jogar futebol, por que não unir o útil ao agradável, né? Jogar futebol junto também e trazer a palavra de Deus, né? Então Deus colocou no nosso coração de começar esse projeto, né? E escolheu o bairro Boa Esperança porque a gente já tinha um trabalho lá com o pastor Éder, né? E desde já louvar o Senhor pela vida do pastor Éder, né? Que tem feito um trabalho, né, excelente lá no Boa Esperança, né? Um trabalho com excelência de muitos anos, é um homem que já tem feito isso há bastante tempo lá. Então a gente já tinha um trabalho no Boa Esperança e a gente preferiu lá por justamente isso, né? Já tem uma base. E aí a gente começou com esse propósito, né? De trazer palavra junto com o esporte. Então a gente traz não só a parte espiritual, né? Mas também a parte social, né? A gente tenta trabalhar para que eles entendam também muitas coisas sociais, né? Ou seja, perspectiva de vida, questão de emprego, formação. A gente estimula muito eles a questão de estudo, né? Então a gente tem essa preocupação, né? Surgiu isso no nosso coração, esse desejo de a gente fazer isso. Então a gente iniciou, né? E graças a Deus hoje, né? A gente conta lá com quase 30 crianças, né? A gente Que legal. trabalha a faixa etária de 6, né? Até os 17 anos. Então a gente expandiu isso e a gente, graças a Deus hoje, né? Conta com a ajuda de outros irmãos que também nos auxiliam, né? Agradecer a vida pela vida do irmão Welleson, né? Leandro também, que tem nos dado essas forças, e outros irmãos que já foram lá, irmão Dudu, né? Vários outros irmãos que já tiveram o poder de nos ajudar, né? Não só fisicamente, mas tem gente que também nos auxilia financeiramente, né? Tem contribuído, né? Para que existem vários custos, né? Várias despesas, e a gente, graças a Deus, tem esses irmãos também para nos auxiliar, né? Então, basicamente é isso. A gente hoje conta, né? Ter esse suporte, né? Esse staff, né? Essas pessoas que nos auxiliam, mas também agradecer também às nossas famílias, né? As nossas esposas que também têm nos dado um suporte muito grande, porque muitas vezes, as crianças estão em casa, sei lá, doentes, ou precisando de algum suporte, alguma coisa. Não, pode ir, fique tranquilo, faça o seu trabalho lá, que aqui em casa a gente segura as broncas, né? E pode de boa, pode tranquilo.
Mas aí eu queria saber, esse projeto, como começou? Qual foi o start que deu, assim, que tipo, olha, eu posso intervir aqui? Ou como surgiu a necessidade, assim? Como você enxergou isso? Bem, a gente teve, logo no início, né? Eu cheguei em Paulo Afonso no começo desse ano e eu já cheguei, assim, querendo trabalho, né? A gente teve, eu fui apresentado, né, a ideia, né? Porque, assim, quem iniciou de fato a ideia, né? Eu fui um dos idealizadores, porém, tenho que dar o crédito a quem de fato trouxe luz, né? A criança, né? O Ellerson e Leandro, né, tiveram papéis determinantes nisso, porque eles, logo no ano passado, eles disseram, Jans, a gente quer começar um trabalho lá no Boa Esperança e tal. E eu disse, olha, eu posso ajudar, sei lá, a única forma que eu posso ajudar, sei lá, comprando material, ajudando de alguma forma, algumas coisas de bola, essas questões, né? E a gente comprou, acho que 2 bolas e algumas coisas, alguns materiais e beleza, e eles estavam guardados aqui, né? Aí quando eu cheguei, eu perguntei, e aí, e o projeto do Boa Esperança, como é que estão? Como é que tá? Aí eles, então, a gente ainda não iniciou, né? Eu perguntei o que é que falta, né? Ele disse, não, realmente só tempo e boa vontade para ir, né? E eu pensei, porque de fato, se nós pararmos para analisar, existe um vasto campo que está muito disponível para a gente, muito próximo de nós, em que a gente pode explorar, em que muitas vezes nós fazemos, oramos e vemos, né, os campos missionários muito distantes, Sim. né? Eu quero ir para a África, eu quero ir para vários lugares. Mas, gente, existe um campo que está muito disponível e acessível a gente. O nosso redor, sabe, de necessidades, crianças que estão em situações de vulnerabilidade, né? Ou seja, situações que estão muito próximas e a gente muitas vezes não quer enxergar ou não enxerga por mero, realmente você não está percebendo, ou tem pessoas que não querem enxergar. Sim. Então a gente percebeu que de fato tem essa situação e disse, gente, vamos entrar, velho. Deus vai suprir, Deus vai nos ajudar, vamos orar, né? Colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Mas se existe um campo que a gente pode atuar, se existe uma necessidade e a gente tem disponibilidade de fazer, vamos fazer. E a gente começou justamente com esse princípio, né? A princípio, bem pouquinhas crianças, né? A gente já tinha um trabalho no Boa Esperança, né? Um trabalho da pessoa do pastor Éder. O pastor Éder faz um trabalho excepcional lá, né? Há muito tempo. Já o pastor Éder já é pastor da nossa congregação no Boa Esperança. Então a gente utilizou já parte da estrutura, né? A gente tem alguns irmãos, alguns contatos no Boa Esperança. Olha, vai começar um projeto e tal, Sim. vai ser, né, aos sábados pela manhã e tal. E beleza, iniciou, né, a princípio sem nenhuma pretensão nem nada, né? E justamente só com o propósito de quê? De levar o esporte, né, juntamente com a palavra do Senhor, né? Então a gente tenta agregar o melhor dos mundos, né? Desculpa, irmãos, eu tô meio Sem problemas, fica à vontade. Tô melhorando aqui de uma gripe, mas tudo bem. A gente tenta trazer o melhor dos mundos, né? Trazer o esporte, que ele tem um papel de transformação na vida das pessoas de uma maneira incrível, juntamente com a palavra do Senhor, que tem o poder de transformar, né? E endereçar a nossa vida, né? Para a eternidade. Então, a gente teve essa ideia, né? E a gente colocou em prática. No início veio vários desafios, né? Mas, a princípio, a paixão, né? O desejo que ardia no nosso coração de fazer isso nos moveu de tal maneira que, a princípio, a gente não viu tanta dificuldade. Depois é que a gente foi vendo, de fato, que havia coisas a ser melhoradas, né? Mas, a princípio, assim, o que surgiu, que queimou no nosso coração foi, de fato, esse desejo, né, de levar as pessoas à palavra do Senhor também e trazer, né, uma nova perspectiva de mundo para eles, né? Uma oportunidade, né, deles enxergarem algo, né, que poderiam agregar para a sua vida, né, que poderiam trazer para eles esperança, né, trazer algo novo. Então, o que move a gente é justamente isso, para fazer com que não só eles, né, mas suas famílias também experimentem isso, e que se eles forem o caminho, né, o instrumento para isso, louvado seja Deus, né? Teve algum motivo, além das pessoas que estavam ali, e a facilidade da igreja para a escolha do bairro? Não, assim, a princípio foi justamente isso. A gente já, como a gente não tinha, assim, algum lugar em mente já de antemão, a gente foi sentar para escolher o local, né? E a gente sentou justamente
para escolher, e quando a gente sentou, a gente percebeu que, assim, já existia esse trabalho lá, ficaria mais acessível para nós, né? Como a gente iria iniciar um trabalho, né? Porque se fosse em outro lugar, a gente tem que Sim, iniciar tudo do zero. tudo do zero. E não Uhum. só isso, mas a questão também da igreja, né? Porque quando a gente leva a palavra, a gente faz, né, a parte do esporte, para dar aula lá, dar o treino, né? A gente convida para ir pro culto, né? A gente faz todo o convite, né? Já teve alguns alunos, né? Que a gente visitou a casa deles, né? Legal. Fez o convite e tal. Então, tudo isso só poderia ser feito se já existisse algum trabalho em curso, Anterior, né? né? Anterior. Sim. Então, pra gente foi muito melhor escolher o Boa Esperança por justamente isso, né? Fora a história do bairro, que quando se fala sobre transformação, esperança viva, trazer esperança, é uma mudança de realidade, né? Porque como você tinha apresentado, é uma realidade difícil, e aí vocês trazem o esporte, a palavra de Deus para mudar. E eu acredito eu acho muito lindo o projeto, porque não é só um esporte, mas ele pode mudar vidas através da saúde, vai melhorar a saúde das crianças e adolescentes que estão envolvidos, porque o esporte vai trazer essa qualidade de vida, vai melhorar a socialização deles, eles vão ter oportunidade de interagir em um ambiente mais saudável, que a gente sabe que tem muita diferença entre interagir socialmente, mesmo que seja para coisas triviais, em um ambiente que está ali à luz da palavra de Deus, com pessoas cristãs, com pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, de um lugar que não tem a presença de Deus. É completamente diferente. E esses adolescentes terem a oportunidade de estarem lá melhorando a saúde, a socialização, as perspectivas de vida, que eu sei que você já tinha me falado também sobre incentivar esses meninos, né, a buscar novas oportunidades para sua vida. Isso é incrível, como pessoas usadas por Deus podem usar uma ferramenta de esporte, de lazer, de diversão e de saúde para transformar tantas outras áreas. Fora também que tira as crianças de um mundo diferente, né? Tira possivelmente entrar nas drogas Sim, em um meio a qual o pessoal vai conduzindo, né? Quando sim. criança. E envolve elas no esporte e com a palavra do Senhor, né? Perfeito. Junta o útil ao agradável e faz isso. Dar Porque- novas alternativas, né? Verdade. Porque assim, o espaço a gente não tem como abordar ponto a ponto do poder transformador que há em cada área que a gente tenta levar. Por exemplo, a área do esporte. O esporte em si, ele tem um poder assim, é incrível o que o esporte pode fazer na vida de uma comunidade, em termos de melhorar, né, tanta perspectiva de vida, mudar o pensamento no sentido de agora eu tenho algo para seguir, eu vou me dedicar a isso. No se dedicar ao esporte, automaticamente essa criança, esse adolescente, ele vai se afastar, né, daquilo que é de ruim, né, Isso. na sociedade. Então tudo aquelas propostas ruins que aparecem a ele nesse período, dessa vida, momento da vida deles. Então, assim, se a gente parar para analisar cada ponto desse, a gente vai perceber, por exemplo, só o esporte em si já tem esse poder. E além do esporte, a gente tenta trazer várias outras coisas. Então, esse projeto ele tem esse, sabe, por isso que brilha muito meu olho quanto a isso, né? E Deus moveu nosso coração por conta disso. E fora o esporte, ainda tem a palavra do Senhor. Porque, assim, o esporte ele tem um poder de transformar, mas vai melhorar a sua vida enquanto você é um cidadão, vai formar um Sim. bom cidadão. Pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom pai, um bom marido. Mas, para Deus, nós sabemos que nós somos criados e nós temos um Criador que quer o reencontro com sua criatura, que está afastada dele. É verdade. E não adianta, Deus não quer apenas bons cidadãos, né? Deus quer bons servos, Deus quer trazer de volta o relacionamento que foi perdido. Então, a palavra do Senhor tem o poder de transformar, ainda que não houvesse esporte, ainda que não houvesse nada. Se fosse só apenas a palavra, já tem um poder de transformação, assim, absurdo, sem igual. Então, juntar esses dois mundos, né, e trazer, agregar mais coisas a isso, né, a gente pensa, isso é só o início, né, a gente pensa em trazer cursos profissionalizantes para eles, trazer para as famílias, não só para eles em si, porque isso na comunidade eles não têm acesso, eu digo de fato, não só na escola, mas a perspectiva dele sobre o ensino, sobre estudo, é algo completamente defasado, é algo completamente, eles têm aversão, né, ou seja, muitos vão para a escola
simplesmente para bagunçar, ou então para aprontar lá, mas não leva a sério isso. Então a gente percebe que eles estão no caminho oposto, não só apenas do evangelho, mas no caminho oposto de serem bons exemplos, bons cidadãos, bons pais, boas pessoas, justamente. Então, a chance que essas crianças têm de no futuro não ter um futuro, de não ter futuro, né? O futuro sem É, futuro. o futuro sem futuro. A chance disso acontecer é muito grande. Então a gente tenta trazer, ou então diminuir, né, esses índices e trazer uma luz. Ó, gente, vocês podem, se vocês quiserem seguir esse caminho, ninguém vai impedir, ninguém vai obrigar você a fazer nada. Mas pelo menos agora vocês têm uma nova opção para ele. Uma nova opção, justamente. Você tem um novo caminho, você tem uma perspectiva de vida, vocês estão conhecendo isso, né, e agora é com vocês. Vocês vão escolher se vocês querem viver a vida que vocês estão vivendo, ou se vocês querem agora, né, viver essa nova perspectiva de vida. Então a gente oferece esse outro caminho, né? A luz que Jesus manda brilhar. Brilha a vossa luz, né? Na escuridão, nas trevas, e aí quem está na treva vai tentar, né? Vai ter a escolha dele, né? Se vai vir para a luz ou vai se continuar vivendo a sua vida. E muitas vezes o pessoal olha, os meninos, né? Olha, a minha opção é só seguir por aqui, eu não tenho outra opção, porque ela não conhece a outra opção. Agora você está apresentando, ela tem outra opção. Você falando aí que dos meninos, eu vou pra escola só pra fazer isso. Tinha menino, não sei se acontece lá, mas eu já vi história de menino que falava, eu vou pra escola só pra amanhã não perder o Bolsa Família. É isso mesmo. Infelizmente, uma boa parte da realidade é essa, né? Perder Bolsa Família, ou então, vou pra escola só pra comer, por causa da merenda. Por causa da merenda. Porque as realidades, a dificuldade financeira é grande, né? E lá tem uma refeição garantida, né? Uhum. Então, muitos assim, o propósito de ir pra escola é completamente diferente do que o original real, né? Então tem muito isso. Eu não sei se você tem um estudo lá no bairro em si. Mas que lá é um bairro também um pouco assim, um pouco com energia um pouco pesada, né? Tem uns... Tem. Uns abençoados lá, uma vibe diferente. A gente já sabia disso. Porque assim, eu já fui líder dos jovens também, de adolescente, há muito tempo aqui na igreja. Tem uns 6, 7 anos atrás. E a gente fazia trabalho de evangelismo lá, né? E nesses evangelismos que a gente fazia, a gente percebia que havia, de fato, uma atmosfera diferente e tal, né? E lá, de fato, é um bairro marcado, assim, por ter essa vibe de misticismo, envolvido muito com bruxarias, com magia negra, essas questões todas. Tem essa parte, sabe? A gente encontra relatos, inclusive agora, né? Com alguns alunos da gente lá, que eles falam, não, tio, eu fui no rezador e ele pediu pra fazer isso, fazer aquilo. E ele pediu pra fazer o quê? E você vai vendo o que eles pedem, né? E ele diz, rapaz, isso é meio esquisito, né? Ele, não, tio, mas melhorou meu pé. Mas isso aí não é legal de você fazer, né? Aí você vai explicar e tal. Mas enfim, de fato é um bairro muito marcado. Quando a gente passa, a gente conversa com as pessoas, a gente vê, né? Vê também o testemunho, tanto do pastor Éder, mas como das pessoas também que estão lá diariamente, né? Estão nessa batalha há muito tempo já, e aí eles relatam pra gente, tanto de história e testemunho que eles já vivenciaram ali, a respeito desse tema. Rapaz, é pesado, mas é um dos pontos que a gente já sabia dos desafios, né? E a gente se dispôs a isso, então a gente tem que só agora arcar e vamos lá, e as portas do inferno não prevalecerão, como diz o texto, né? Amém. Eis a importância de servos de Deus adentrarem nos lugares, e realmente a gente entende isso numa perspectiva espiritual de batalha, porque se existe, todo ser humano tem a necessidade da sua vida espiritual. Não tem quem não tenha, nós temos espírito, a gente precisa, e a gente busca, independente do contexto em que você está, a gente busca suprir isso de alguma forma. E existe um Deus todo-poderoso que pode fazer as coisas. E se não existe aqueles servos que dizem, eis-me aqui, como as pessoas vão conhecer e encontrar o verdadeiro Deus e aquele que traz salvação, libertação, cura? As pessoas têm necessidade dessas coisas, as pessoas têm necessidade de conhecer o reino de Deus. E a gente precisa de pessoas que assumem o chamado, dizem, eis-me aqui, e vão lá. E vão de encontro, às vezes, com as forças malignas, vão dizer, não, é o meu Deus todo-poderoso. Sabe, apresentar a palavra de Deus e de um evangelho que não traz pesar, um Deus que não nos traz peso, não pede outras coisas em troca, porque o preço das coisas já foi pago. Cristo já nos salvou, já nos resgatou e já fez tudo aquilo por nós, e
a gente precisa das pessoas que vão dizer o sim e que vão permanecer, porque como a gente conversa aqui, não é fácil. Eu imagino que não seja fácil. Principalmente quando se chega de encontro com essas coisas. Eu imagino que não é fácil ter essa conversa de apresentar o evangelho em contraponto a outra coisa. E a gente precisa das pessoas que assumem essa missão e levam, porque é mais do que somente um trabalho social, mas é uma missão. Missão de vida. Um chamado de missionário Deus. no campo, É. o homem. Mas é interessante isso que você está falando, porque eu acredito quantas pessoas têm dons, talentos e recursos, não só falando na nossa igreja hoje, mas que Deus tem chamado nesse tempo, né? O quanto Deus tem colocado em suas mãos e que esse pouco que você acha, muitas vezes a gente acha pouco que Deus tem nos feito e nos dado, o quanto esse pouco você pode transformar uma vida. Sim. A gente tem que parar para analisar justamente isso. A gente olha muito para os desafios como um impedimento. Só que nós temos que olhar para os desafios como sendo um selo de Deus de que a mão dele está ali com a gente. Se não houver desafios em nossas vidas, a gente está só existindo, a gente não está vivendo a vida de Deus. Então, quantas pessoas existem hoje no meio evangélico, digamos, né, que tenha dons, recursos, talentos, em que pode ser uma ferramenta para ajudar outras pessoas e não estão utilizando isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que o pouco que... Eu sei que ainda posso fazer mais, né? Eu sei que muitas pessoas podem fazer mais, mas o pouco que eu tenho, eu tento ofertar isso, né? Doando a minha vida para que outras pessoas tenham contato com Cristo. De forma como eu tive contato com Cristo quando eu estava na escuridão, outras pessoas foram usadas por Deus como instrumento, né, para me alcançar. Eu quero fazer isso também com outras pessoas. Eu quero ser esse ponto de luz. Eu quero ser a luz que vai iluminar a vida de outras pessoas, que ele possa ter contato com o Evangelho de Cristo, assim como eu tive. Então, se todas as pessoas, então se a maioria dos cristãos, né, tiver essa mentalidade de que o pouco que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, me dá à disposição. Eu tenho, sei lá, eu não sei muita coisa, você fazer isso, mas você pode ajudar, você pode, sei lá, se envolver nas missões da sua igreja, você pode se envolver com o que está precisando na sua região, né? Você pode se atualizar a respeito das quais são as necessidades que existem, sabe, na sua cidade, ou o que está precisando ali. Você pode, de alguma maneira, ajudar. Sim. Então, você colocar à disposição do reino os seus dons, seus talentos, seus recursos, sabe? Você se gastar, como dizia o apóstolo Paulo, eu me gastarei e vou me deixar me gastar cada vez mais, né? Para que o evangelho de Cristo cresça, né? Então é isso que a gente precisa entender, e eu faço assim, um convite para todos aqueles que estão escutando, né, esse podcast, que se Jesus colocar algo no seu coração, se colocar algo na sua vida, né? Na verdade, o fato de você ter um relacionamento com Cristo já é uma condicionante, já é um, como é que eu posso dizer, um ponto, né? Já é algo que você tenha de ofertar a outras pessoas. Porque nós podemos dizer assim, eu não tenho nada, eu não tenho, sabe, eu sou um simples cristão, né? O simples cristão tem um poder de transformar esse mundo. O simples cristão. Então, se Deus coloca algo na sua vida, seja ele pouco, seja muito, oferte isso ao Senhor. Faça o teste, a prova, só de, Senhor, eu vou ofertar isso, né, nas boas obras, nas boas ações, porque a igreja, ela é conhecida por ser a igreja de Cristo, o baluarte da verdade, aqueles que são salvos e redimidos, mas existe uma marca visível, são aqueles que ajudam o próximo, que tem o ministério de misericórdia, que é o auxílio das pessoas que precisam. A igreja sempre foi conhecida por isso. As boas coisas na sociedade sempre foi um resultado das ações dos cristãos. Os cristãos sempre foram o reduto da sociedade, tanto em termos de verdade, né, de discursos, mas também em ações. Ou seja, os órfãos, as viúvas, ensino, doentes, tudo isso veio, todos os benefícios nesse sentido veio dos cristãos. Orfanatos, quem criou? Cristãos. Hospitais, quem criou? Cristãos. Escola, quem criou? Cristãos. Por quê? Porque eles não viveram apenas, não experimentaram Cristo somente para eles, né? Eles quiseram compartilhar. Se Cristo trouxe isso para mim, a minha missão agora é trazer para outras pessoas que estão na necessidade, eu tenho que agir.
Eu tenho que fazer. E não como o Thalita estava falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como diria o Isaías, né? O profeta Isaías. Só que a oração de muitos irmãos é o quê? Senhor, eis-me aqui, envia-me Pedro, envia Thalita, envia outro, não me envia não, entendeu? Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, certo? Se Cristo tem feito uma obra em mim, essa obra não é simplesmente para eu ficar de boa, só ouvindo aos domingos, cultuando, tranquilo. Pelo contrário, Deus está me chamando para uma obra, né, um serviço, e eu tenho que assumir meu papel, né, nesse serviço. Amém. Eu vi uma frase uma vez que resume tudo isso. Se você não é um missionário, você é campo missionário. Você que está precisando ser evangelizado. Porque é como você falou, mesmo simples cristão, a gente pode servir de alguma forma. Deus direciona e a gente consegue evoluir no reino de Deus. Perfeito. Só baixa, está disponível. Eis-me aqui, e querendo participar, porque também não adianta nada você estar... eu quero ir, eu quero fazer, mas eu vou ficar aqui sentado no meu sofá esperando cair do céu, uma oportunidade de me fazer alguma coisa. Arregaçar as mangas. Deus não chama pessoas desocupadas, ele chama pessoas ocupadas. Pessoas disponíveis. Disponíveis também. O apóstolo Paulo, quando ele sai para fazer missões, teve um momento em que Deus, ele ia para um lugar e o Espírito Santo disse, não quero que você vá para aí não. Ele foi impedido de entrar em um determinado lugar. Mas as pessoas ficam pensando, eu vou esperar o direcionamento de Deus para fazer qualquer coisa. Só que o pensamento é contrário, é errado. Paulo, ele foi impedido de entrar, tentando entrar. Tipo, tentando fazer. Ou seja, ele foi tentar fazer algo e Deus, não, eu não quero que você faça isso. Só que as pessoas estão fazendo o contrário, estão esperando. Não, enquanto Deus não me mandar nada, eu vou ficar aqui de boa. Não faz nada, vou fazer nada, vou esperar. Deus nunca vai mandar nada. Eu tenho uma notícia para dizer, Deus nunca vai mandar você fazer mais nada. Se você não se mover... Você não se mover, a gente vai ficar estagnado e acabou-se. Deus não vai tirar você daí, não. Você tem que se mover. A partir de você se move, o compromisso de Deus com você, ali se firma. Então ali Deus já começa um compromisso com você. E ali Deus vai te direcionar. Não quero que você faça isso, não quero que você faça assim. Mas nós precisamos nos mover. É verdade. Gente falando aqui sobre o projeto social, de você levando a palavra de Deus para as crianças lá do Boa Esperança. Mas conte pra gente como foi que você conheceu a Jesus, como foi que você foi evangelizado. Eu vim de uma família muito católica, né, como uma boa parte dos brasileiros, né? E interessante que no seio da minha casa, né, não havia, digamos, não tinha nenhum evangélico, né? Tanto que da minha casa o primeiro fui eu, né? E eu morava com meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos, né? E de casa sempre foi a vida normal do mundo, né? Ou seja, imersa em festa, em alcoolismo, tudo sem imaginar, a gente era envolvido, né? Prostituição nossa, né? Então, eu era... meus pais, né? Sempre foram muito católicos e tal. E eu, num determinado momento da minha vida, eu fui trabalhar numa loja na Globo Esporte. E nessa loja, né, tive contato com algumas pessoas e uma delas foi Iris, né? Iris era a irmã do nosso pastor Luiz Ivan. Foi minha amiga há muito tempo, ainda é minha amiga, né? Mas conheci ela lá nessa loja, a gente trabalhava junto. E ali, ela era evangélica já, né? E aí ela começou a evangelizar. E casou aquele momento, né? De você passa por uma dificuldade de... como é que eu posso dizer? Crise existencial, aquela questão toda. E você começa a se questionar acerca da vida, do que você tem vivido, né? Se aquilo é verdade, se aquilo tem futuro para você e tal. Nesse momento surgiu, né, a palavra do Senhor muito forte, né? Eu lembro que eu começava a ler a Bíblia para tentar ver alguma forma de curar meio que as minhas feridas internas. Ver que, como se fosse algo automático, como se eu lendo a Bíblia, o fato de eu ler a Bíblia ia trazer esse refrigério, essa... Só que eu fui percebendo que não só a leitura em si, o ato de ler, né? Mas eu vendo que aquelas palavras que estavam lá estavam me trazendo vida e eu estava começando a criar agora, meio que entendendo aquelas mensagens e aquilo estava me trazendo, estava me chamando para algo diferente, né? Então eu não entendia aquilo a princípio, né? E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu ficava lendo a Bíblia, mas nesse sentido, né?
pra trazer um refrigério. E, Deus, tô precisando, sabe, eu tô muito mal. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o Salmo, eu vou ler não sei o quê. Como se fosse algo, como se fosse tu tomar um dipirona, sabe? remédio pra tomar um aliviar. remédio ali pra aliviar a dor, sabe? Mas eu fui entendendo, aí com o passar do tempo eu fui vendo que o quê? Que a Bíblia tava, ela tinha uma mensagem, e essa mensagem, ela tava me capturando. Ela tava aos poucos me ganhando. E aos poucos eu fui, sabe, percebendo esses detalhezinhos da vida. E eu não percebia, mas no dia a dia eu começava a mudar algumas coisas. Porque eu lia. Eu li no livro tal que tal isso fazer isso é errado. Aos pouquinhos eu tava tentando, já tava me moldando. Então, esse já foi um caminho para que a palavra de fato fizesse o seu trabalho, né? E aí foi só um tempo, cada vez mais que isso acontecia, mais eu me envolvia. Mas Até que foi mais se você, né? enraizando, justamente. Até o ponto, assim, teve um momento da minha vida que eu ficava, rapaz, eu vou procurar uma igreja. Do nada, Que assim, legal. eu saía, eu morava no Jardim Bahia, eu saía de casa, eu procurando uma igreja pra entrar. Eu ficava, meu Deus, não vou entrar aqui não. Eu saía. Sabe, eu vou pra casa, aí eu voltava. Aí depois aí eu falei com Iris, ô Iris, tem uma amiga minha que ela me convidou pra ir pra uma igreja, a evangelizadora, o que tu acha? Ela, vá, rapaz, lá é muito bom, que não sei de quê, não sei o quê. Eles congregavam em outra igreja. Vá, que lá não sei o quê. Aí eu vim pra cá, né? Mas pronto, aí foi amor à primeira vista. Que legal. Aí eu vim, fiquei vindo várias vezes. Aí aquela questão toda, né? Acho que a maioria das conversões são muito parecidas nesse sentido. E que no dia, né, da pregação, até eu falo pastor Cid, eu não lembro da pregação, mas eu lembro, se você pega ponto a ponto, eu lembro cada detalhe da pregação que o senhor Que falou legal. no dia da minha conversão. E nesse dia, de fato, foi um dia muito propício para isso, porque estava muito coração, posso dizer, disponível, né, para Deus, né? Quebrantado. Quebrantado, perfeita a palavra, quebrantado. Quando eu vinha pra cá, né, eu deixava a minha bicicleta na casa da minha tia, que mora aqui na Rua São Luís. Aí eu vinha andando, vinha pra cá. Nesse trajeto que eu vinha, houve um episódio que, até eu falo, rapaz, marcou mais bastante. Que teve um assassinato ali no posto de combustível. Aqui no posto Oasis. Caramba. Foi. Quando eu passei do posto, eu vi até os caras passando e atirando no outro. Teve um assassinato, enfim. Nossa. Eu sei que foi antes de eu vir nesse dia, né? Aí quando eu cheguei na igreja, eu disse, meu Deus, que negócio estranho. Aí beleza, cheguei na igreja, aí pronto, teve aquela questão toda. Deus já tava me chamando há muito tempo, eu resistindo. E eu falava, Deus agora não, deixa pra depois, deixa eu curtir um pouquinho minha vida aqui. Quando eu curti bem muito, aí eu vou servir. E Deus já me chamando, né? Mas nesse dia foi muito forte, né? Assim, não teve como resistir. E desse dia em diante, assim, realmente, uma coisa que eu coloquei muito no meu coração foi de fato, ser um cristão verdadeiro, autêntico, né? Ele fala de entrar com os 2 pés na porta no evangelho. Rapaz, eu tô aqui pra servir, eu não quero, né, dar mau testemunho, né? Realmente eu quero viver o que a tua palavra diz para viver, não quero ser um crente de mentira, de fachada, ou do tipo, mas eu quero viver de fato o evangelho tal qual está aqui nas escrituras. Né? Então eu já tinha uma palavra de Deus enraizada em mim, já estava criando raiz, e ali foi só mais uma confirmação, mais um motivo para eu mergulhar na palavra. E aí, daí que eu hoje, olhando nesse olhar retrospectivo, né, eu começo eu começo a refletir de como desde muito tempo Deus já estava trabalhando na minha vida essa parte de evangelizar, de evangelismo, né, de estudo da palavra e tal, de mergulhar, de ter esse contato, de amar, né, a leitura, o estudo da palavra. Porque antes de eu me converter, eu já estava nessa vibe já. Né, Deus já tinha me impulsionado quanto a isso. E pouco tempo de convertido, eu disse, pastor, me dê um estudo, alguma coisa aí para fazer pequenos grupos em casa e tal. Legal. E a gente foi, bicho, um novo convertido. A gente já tava fazendo pequenos grupos em casa. A gente chamava nem pequenos grupos. E fazer estudo. Pegava o pastor me deu uma planilha de estudo lá, a gente lia a Bíblia, né, trago minha esposa, meus irmãos, minha mãe, chamava alguns amigos, levava, tava lá. Mas eu sei que desde muito tempo cedo foi assim, né? E a minha conversão, assim, até hoje eu lembro o dia, quem me ajudou a ir lá, né? As pessoas que me ajudaram, porque é muito importante, não só ir até aquele momento, é muito bonito e tal, mas a gente precisa também olhar também pro, como eu falo, pra preparação. Sim.
o depois dali, que ser carregado até a frente na igreja. Permanecer. Isso, Ensinar. justamente. Né? E aí tem um cara que pra mim foi um pai pra mim, foi De Angelis, né? Que ele Legal. sempre... Ele ia lá na loja e perguntava, e aí, como é que tá? Perguntava, falava do evangelho e tal. E aí me instruir, o que é que eu tinha que fazer e tal. E todo dia praticamente ele lá, né? Que legal. E aí, assim, eu sempre tenho em mente essas pessoas que me ajudaram no início, né? Que das pessoas que eu preciso ser para outras pessoas, né? Ou seja, ser aquelas pessoas que são pais nesse sentido, né? Que geram o evangelho na vida de outras pessoas e que também estão lá para auxiliar, né? Instruir no momento que precisa. Então, a gente precisa ter essa abertura para a vida das pessoas também. As pessoas que são responsáveis por ajudar a gente a permanecer, ensinar. Não somente planta semente, mas rega. Isso é muito importante. Rapaz, Sim. que coisa interessante, né? Fiquei aqui só imaginando. Mas eu já fiquei curiosa porque ele já foi muito intenso na questão de já se converteu e já Verdade, começou a fazer Já pequenos tinha- grupos. Já era evangelista desde quando se converteu. Diga aí, muito ligeiro. Acho que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando eu até falei pra minha mãe uma vez, que, sabe, acho que você já pensou que, tipo, ninguém em casa era evangélico nem nada. Eu não tinha nenhum incentivo. Pelo contrário, na verdade, eu era desincentivado a fazer essas coisas. E Deus me chamou apesar disso, né? Sim. Apesar disso. E assim, Deus me chamou pra salvar não só a mim, mas a nossa família. E a forma que foi de ele me conduzindo, deu toda a história, assim, meu Deus, isso aí me lembra muito do apóstolo Paulo e tal. Deus, Paulo já entra também assim, rapaz, olha, Deus, eu Os pés quero, na porta. já quero, sabe, como é que faz pra ser batizado? Onde aqui? Onde é que dá o nome? Cadê? Ali legal. já de cara, já vamos batizar ele logo. Então, mais ou menos assim, sabe? Teve mais coisa, mas foi mais ou menos parecido dessa forma. Aí você já emendou e Deus já começou a te mostrar seu ministério. Como foi o início do ministério? Já foi ali ou você foi construindo outras coisas ao longo do tempo? Como é que foi? Foi, basicamente, desde o início eu já tinha, assim, eu não tinha a convicção, porque estava sendo construído em mim, mas, assim, havia algo diferente nessa parte, né, o chamado para isso, né. Então, o fato de Deus me conduzir muito ao estudo da palavra, muitas vezes, assim, eu gostava muito de ler a Bíblia, e é engraçado isso, né, perceber. Eu nunca fui um bom leitor antes de ser cristão. Caramba. Nunca gostei não tinha esse hábito de leitura, de nada disso, né? Pelo contrário, quando tinha aqueles trabalhos na escola, trabalho de literatura, você vai ler os Segurava a clássicos, cortina, né? né? Ou a cortina, O a cartolina. cartolina. Não, segurando a pronto, tem essa cartolina parte lá. que é de apresentar trabalho, né? Mas acho que tinha, na matéria literatura, você tinha que ler um livro clássico lá, acho que era esse livro brasileiro que tem Dom Casmurro e tal, essa questão Sim. toda. Bicho, eu não passava, eu não lia, eu não gostava de ler, né? Não era um hábito meu, né? Mas nesse processo, tanto de conversão, como depois da minha conversão, isso que Deus fez em mim, assim, foi criando, sabe, um desejo, sabe, por leitura. E principalmente a Bíblia, né? E posteriormente eu fui lendo outros livros também. E algo que eu não tinha antes, né? Então Deus já disse aí, já dava mostra, sabe? Do que ele tinha pra minha vida, do que ele queria pra Legal. mim. Então, com o passar do tempo, foi só eu amadurecendo essa ideia e assumindo de vez, sabe? Esse chamado. Então, desde o início aí, eu já tinha mais ou menos a noção, né? Do que Deus iria fazer comigo. Mas foi uma construção, né? E eu digo que, assim, o momento chave, assim, que você, de fato, se desperta, é difícil você ter essa precisão. Mas desde muito cedo eu já tinha noção de que Deus ia me chamar para algo nessa área, sabe? De evangelismo, né? Da palavra, né? Eu falo para as vezes, eu fiz teologia, mas sabe aquele curso que você faz? O diploma é o que menos importa. Porque, de fato, o prazer de você estudar, de você, né, aprender essas coisas, é algo, sabe? Não tem nada que compre isso, né? Então, desde muito cedo, o meu chamado sempre foi muito latente, sabe? Tanto para mim como para quem estava do meu lado. E no início, assim, a gente fazia estudo, né? Eu lembro que ainda teve uns...
antigamente aqui na igreja, a escola bíblica era dividida por faixa etária, por classes, né? Eu cheguei a várias aulas na classe dos adolescentes. Aí, eu lembro que... Com quantos anos você se converteu mesmo? Eu me converti com 20... Peraí. Eu me converti no dia 11 de maio de 2011. Caramba, tem a data cravada. 11 de maio de 2011. Que legal. Vocês são bom de matemática, aí me ajuda. Não, sou de humanas. Vai fazer 13 anos agora. 13 Caramba. anos, Eu me converti 13 anos. Fui com 20 anos. 20? É isso mesmo? Eu tenho 33. Às vezes foi 19. Não isso sei. Aí, isso aí. Sim, mas enfim. Nessa casa aí. Tá pertinho. Enfim. Mas foi isso. Então, na minha conversão, teve esses elementos, né? Que hoje eu vi olhando assim, meu Deus, realmente, desde lá do início, tu já tinha colocado as sementinhas do que eu queria na minha vida. E hoje, quando eu olho, meu Deus, maravilhoso. Não, dá pra ver que você é um evangelista nato, assim, sem brincadeiras. É sobre a questão do dom ser muito aflorado, sabe? O seu ministério ser muito aflorado. Desde o princípio a gente vê o agir de Deus, assim, muito interessante de verdade. Né? Você já começou ali no evangelismo. E aí, como é que isso foi se desenvolvendo até você chegar à liderança do Ministério de Jovens e Adolescentes? Que eu lembro que, na época que você era líder de Jovens e Adolescentes, era criança aqui na igreja. Mas eu me lembro muito dessa época, assim, foi muito legal o trabalho que vocês faziam. Eu lembro que os jovens eram bem envolvidos, assim, era uma parte marcante, assim, da igreja, assim, era um grupo bem ativo. A gente, pronto, por conta de alguns trabalhos que a gente foi fazendo, né, sem ser, assim, só trabalho voluntário mesmo, né, ou seja, precisando de um professor para dar aula lá e tal. Às vezes o líder do adolescente não podia dar, já tem como tu dar lá, beleza. Aí houve uma situação em que ia ter mudança de liderança, né, e aí o pastor conversou com alguns adolescentes e jovens, né, do nome e tal, e meu nome foi especulado, né, e aí o pastor conversou comigo, olha, você não foi citado lá e tal, você tinha... Pastor, vamos aí, vamos lá, né? Vamos arregaçar as mangas, vamos embora. Né? Então a gente começou no trabalho, né? A gente, assim, simplesmente sem nenhuma perspectiva de nada, só vamos fazer o nosso melhor, né? Começou com bem pouquinho, assim, adolescente, no sentido quem tava junto aqui, né, com a gente. E aí a gente foi agregando aos poucos pessoas, né? Mas, assim, eu lembro que uma coisa que marcou muito o nosso ministério foi a questão de relacionamento. O cristianismo e a vida cristã, ela é feita de relacionamento. Então, a gente era muito próximo. Muito próximo. Tipo, a gente saía pra brincar, pra jogar videogame, pra jogar bola, sabe? Eu era solteiro, né? Não era casado. Não era solteiro que não tinha ninguém, mas era solteiro que não era casado. Eu só namorava com minha esposa, então era, tipo, eu tinha mais disponibilidade, tipo, de sair com os meninos, tipo, terminava o culto, a gente ia fazer, comer em algum canto, ficar muito tempo conversando. E aquilo ali vai criando vínculo. E você, aos poucos, não percebe, às vezes, mas isso pro adolescente e pro jovem, isso é algo que, tipo, é fundamental, porque eles enxergam na gente o que muitas vezes ele não tem, nem na sua casa, nem com seus amigos, entendeu? Porque é uma fase de muito descobrimento, uma fase de muitas dúvidas, muita incerteza, muitas vezes. E você ter uma pessoa que pode lhe ajudar, lhe auxiliar nesses momentos, é fundamental. Por isso que a gente criou muito laço até hoje, né? Muitos vêm e tal, falam comigo. Eu lembro que eu trabalhava, quando eu largava de meio-dia, eu ia na casa de alguns deles para conversar. E aí, como é que tá? Não sei o que, a gente saía. E isso até hoje eles lembram. Gente, você lembra que tal? Tu ia lá na minha casa e tal. Não dá pra... Sinceramente, eu não tava lembrado, não. Você lembrou agora. Mas eu lembro que a gente foi marcado justamente no nosso ministério a princípio, justamente com isso, com relacionamento. Então, assim, a gente não... E foi algo natural, não foi... hoje eu olhando direito, um olhar mais clínico do negócio, né? Se olhar, de fato, hoje não existe nenhum tipo de ministério que você desenvolva onde não há um relacionamento íntimo, né? Interpessoal com os seus liderados, num relacionamento de amizade, sabe? De companheirismo, onde você tá junto, onde você tá disponível, onde você é parceiro. Não existe. Né? Mas isso, tipo, a gente não recebeu nenhum curso, nada disso. A gente foi aprendendo no dia a dia, né? Mas no início foi assim, e com o passar do tempo a gente foi percebendo que
mais pessoas estavam sendo agregadas ao nosso grupo, né? E aquele mover, aquela questão toda. E não só essa parte, né? Mas a gente viu também que houve um mover de Deus, sabe? Para os jovens naquela época. Foi algo incrível, sabe? A gente experimentou um despertar, sabe? A gente experimentou um avivamento muito gostoso de se ter, né? A gente fez um retiro espiritual e aí, assim, foi lindo da parte de Deus, sabe? Eu lembro das palavras do pastor, quando o pastor todo mundo ajoelhado, todo mundo se quebrantando, sabe? Aquele momento com Deus e tal. O pastor olhou para o Willis, que tava fotografia, né? A pastor, olhei pro fotógrafo pra tirar uma foto. Quando foi ver, o fotógrafo tava lá se derramando também. Não tinha ninguém pra tirar foto. Quando eu fui ver, o fotógrafo já tava também se derramando. Então, assim, foi um mover. Foi não só da parte da gente, né? Teve essa questão toda, mas também Deus também, né? Selou o nosso ministério. Foi momentos, assim, maravilhosos, né? E até hoje a gente colhe os frutos, a gente conversa com muitos deles. Aí muitos deles são muito amigos nossos, né? Parceiros. Até hoje lembro dos momentos que a gente teve. Eita, a gente se lembra? Né? E tal, não sei o que. Rapaz, foi muito bom. Foi muito bom. E eu louvo a Deus por ter vocês aqui ainda, né? Ver que o fruto, né? Do nosso ministério, né? Está aqui até hoje, né? Vendo vocês ministrando na casa do Senhor, bem, firmes e fortes. Isso pra gente é muito gratificante, sabe? E ver, assim, que o nosso trabalho lá atrás, né? Trouxe resultados, né? Para a igreja, né? Para as pessoas, até hoje as pessoas lembram. Mas foi maravilhoso, né? Por um momento teve que interromper, porque, felizmente, eu fui morar em outra cidade, né? Então, a distância não tinha como conciliar, mas, né? A gente foi grato a Deus pelo momento que a gente teve, né? E vida que segue. Hoje estamos de volta, mas com outro pensamento, mas ainda novas etapas. Novos desafios, né? Novos desafios, né? Eu também acho que o relacionamento, quando se fala sobre ministério, mas acho que vai para além do ministério, quando se fala da vida cristã no geral, é essencial, porque nós somos seres humanos, a gente depende também um dos outros, daqueles que estão ao nosso redor. Se a gente não constrói um relacionamento, a gente viver só de regras, não vai ser algo que vai ficar no coração, porque até hoje eu vejo você falando das memórias e são coisas que marcam de uma maneira diferente do que só uma memória aleatória, porque tinha um relacionamento, e o relacionamento ele vai além das quatro paredes aqui, dos cultos aos domingos, mas é de ir na casa, almoçar e conversar, ensinar no dia a dia, sabe, que é na sua loja lá, conversar com o seu trabalho. Essas coisas são fundamentais, porque às vezes a gente tá tendo uma conversa trivial, mas aí da conversa trivial já se pode inventar um novo assunto, e eu valorizo muito isso pra mim, a questão do relacionamento. O relacionamento com os irmãos, pessoas que são mais maduras que você na fé, é fundamental. Porque a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai firmando. A gente não perde tão fácil. A gente espelha, na verdade, o relacionamento que a gente tem com Deus. Porque não é, o relacionamento que a gente tem com Deus não é, como você falou, não é algo feito simplesmente de regras. Sim. Faça isso, faça assado, isso pode, isso não pode. Não é assim. O relacionamento com Deus, muita coisa do que a gente tem que fazer está na palavra do Senhor. Deus já escreveu o que a gente tem que fazer. Mas existem coisas que não estão escritas e que eu só vou ter acesso, saber o que é certo e o que é errado. Para mim, um relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo. Exatamente. Existem coisas que Pedro pode fazer, Sim. mas que eu não posso. Isso eu só vou saber como. Porque a intimidade que eu tenho com o Espírito Santo, ele vai me dar essa ideia, né? De que, olha, você não pode fazer isso, você não é para fazer isso, você não deve fazer isso. Independente se outras pessoas fazem, entendeu? Você não. Eu quero que você faça isso. E vai existir coisas que eu vou fazer, Pedro não vai fazer, e vice-versa, né? Mas eu tô falando sempre do campo que não está na conceituado da palavra, né? Sim. As coisas mais subjetivas, mais específicas. Perfeito. E não só falando de pode e não pode, mas é questão de direcionamento de vida, sim, né? Exatamente. Isso só vou ter com certeza disso através da intimidade do relacionamento. Exatamente. Então, se o relacionamento meu com Deus já é assim, o meu relacionamento entre os meus irmãos deve espelhar o relacionamento que eu tenho com Deus. Sim. E se eu não tenho um relacionamento com Deus de forma que seja robótica, né? Sim. É assim, assado, pode isso, pode... Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus assim, eu também não posso ter com meus irmãos, né? Então, o relacionamento que eu tenho com Deus deve espelhar o relacionamento que eu tenho com os próximos, né? Que está próximo a mim. Então, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Converso com Ele diariamente, sabe? Assim, em todo momento tem que estar... mantenho conectado com Ele. Eu vou fazer a mesma coisa com quem está próximo de mim. Exatamente, ser amigo, né? próximo, sabe? De ter intimidade, de ter, sabe?
eu falo aqui, são meus amigos, sabem que a gente vai ter abertura para falar o que a gente bem imaginar, Sim. como Deus é com a gente. Jesus fala, não me chama mais de servo, eu chamo vocês de amigos. Sim. A gente é amigo de Deus, né? Ou seja, a gente tem uma proximidade que vai além, né, dos colegas, né? Uhum. Que às vezes falo com minha esposa, rapaz, tua amiga, não sei o que. Amiga não. Colega. Amiga é muito forte. Amiga é muito íntimo. Mas a gente não, nós somos amigos de Deus, né? Ou seja, a gente tem um nível de intimidade que vai além, né, do que um servo. Sim. O Jesus fala, né, o servo tem coisa que o servo sabe, outra coisa que o servo não sabe, mas amigo não. Amigo sabe quem eu sou, sabe das minhas intimidades, sabe dos meus desejos, sabe de tudo, de coisas que para a pessoa normal não tá em oculto, mas Sim. os amigos de verdade sabem. Né? Então, se a gente manter esse mesmo nível de relacionamento com as pessoas que estão próximas a nós, sabe, a gente vai ter uma conexão muito maior. E aí a gente Sim. vai experimentar, de fato, do que Cristo estava falando naquele momento, né? Eles Sim. sejam um, ou seja, de termos o mesmo pensamento, sabe? Termos os mesmos princípios, entendermos um ao outro, termos compaixão uns com os outros precisarem. Então, com essa cabeça, com esse entendimento, a gente vai experimentar o que Deus deseja pra gente, dessa forma. Eu achei muito interessante a frase que você trouxe, que acho que resume isso muito bem. O relacionamento que a gente tem com Deus, a gente replica com os outros. Se for robótico, com os outros também vai ser robótico. Mas se for um relacionamento com Deus, íntimo e de amigo de verdade, a gente vai conseguir construir amizades muito mais profundas e que valem mais a pena. Que legal. Deixa eu só complementar com relação Sim. a isso. Lembrando que é o caminho contrário. A Bíblia diz que eu não posso dizer que amo a Deus e odeio meu inimigo, meu amigo, meu irmão, né? Sim. Que está próximo a mim. É verdade. Eu não posso dizer que amo a Deus, que eu não vejo a Deus, Sim. e dizer que odeio meu irmão, que eu vejo. Sim. Então, a ordem é o seguinte: eu preciso ter um relacionamento com as pessoas que estão próximas a mim, para que eu tenha um relacionamento com Deus. É verdade. Eu preciso amar os meus irmãos, né, viver uma vida de amor, né, de compaixão com eles. Sim. E isso vai corroborar para que de fato eu tenha um relacionamento com Deus, justamente. E não as pessoas, eu amo a Deus, eu não sei o quê, mas vai ver a vida do irmão. Oh, meu Deus. Justamente, o caminho é justamente oposto, né? O relacionamento que nós temos aqui uns com os outros dizem muito do nosso relacionamento que temos com Deus. Né? Da conexão que nós temos, da intimidade que nós temos com Deus. Então é o caminho inverso. Sim. Amém. Jantos, eu queria que você desse um conselho para você se converteu, já começou, foi caminhada ali, pregando a palavra, chamando o pessoal, evangelizando. Queria que você desse um conselho para as pessoas que estão nessa caminhada agora, novos convertidos, e estão meio perdidos. O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Não sei que ministério entrar. Um conselho para esse pessoal. Bom, como a gente acabou de falar, né? Deus tem uma conexão. Deus te chamou por ser único, né? Antes de me converter, eu tinha um pensamento muito, como eu posso dizer, pensado em comunidade, né? Eu era tipo, eu sou daquele tipo de pessoas que acontece isso e disso, né? Ou seja, eu não tinha uma visão individual da vida. Ou seja, na minha visão, Deus tratava com o ser humano por castas, né? Por classes sociais. E eu pertencia a essa determinada classe, então Deus tratava de maneira meio que automática. Mas quando eu me converti, eu percebi que o nosso Deus é um Deus pessoal. Deus trata cada um de nós, a nossa pessoalidade, da forma que nós somos, da forma a quem nós somos. Então, Deus trata com você de maneira individual. Deus tem um projeto pessoal para você. O que Deus tem para Pedro não tem para mim. O que Deus tem para Thalita não tem para Pedro. Deus trata cada um de maneira individual. Deus tem propósito, né? Cada um com seu propósito. Então, o nosso papel ao iniciar a nossa caminhada cristã é descobrir qual é o meu propósito. Ou seja, desde antes de eu nascer, a Bíblia vai dizer que Deus já me viu. O Senhor já tinha noção de quem eu era. Né? Os seus olhos me viram ainda quando eu era substância informe. Antes de eu nascer, antes de eu vir à existência, antes de meus pais cogitarem, né, conceber a minha vida, o Senhor já sabia quem eu era.
Então, se o Senhor já sabia quem era antes de eu nascer, o Senhor já também tinha construído um propósito para minha vida. Então, eu nasci nesse mundo com um propósito. Antes de eu conhecer a Cristo, eu ficava vagando, né? Eu estava longe desse propósito. Mas, depois que eu me converto, conheço a Cristo, eu vou me aproximar do propósito que Deus quer para minha vida. E esse propósito a gente só vai ter noção, ciência, através desse relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus de maneira profunda, sabe? Íntima mesmo. E você diz assim, olha, eu vou tranquei aqui, esse quarto. Eu não vou sair daqui sem o Senhor me dizer o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu, assim, qual é o meu propósito de vida, sabe? Qual é a minha função nessa terra, sabe? Qual é o seu plano pra mim, né? Eu quero viver, eu quero ser gastado no propósito que o Senhor tem pra mim, sabe? Você viver uma vida sem propósito é algo, sabe? É a mesma coisa que você tá no mar sem rumo, sabe? Você tá simplesmente levado pela zona, à deriva. Você não ter, sabe, um motivo pra viver. Então isso é algo horrível pra vida de qualquer pessoa, quanto mais de um cristão, né? Que é alguém destinado a isso. Deus destinou as pessoas com um propósito. Então, a dica que eu dou pra quem tá nessa fase, né, de descobrimento, né, é que Deus já tem dado mostras do que Ele quer pra sua vida. Deus já tem dado mostras. Porque muitas vezes a gente espera um sinal sobrenatural, né, como se fosse Espero o céu se abrir pra como dar se uma fosse voz de lá, ô filho amado. Sonho muito revelador. Isso, como se fosse um Mufasa aparecer pra assim, velho. Simba, lembre-se de quem você é. A gente espera, sabe, algo desse nível assim, mas muitas vezes Deus já tem dado mostras, sabe? Às vezes as lutas que nós temos, as inquietações, sabe? Muitas vezes a gente fica indignado com algumas coisas. Meu Deus, isso aqui tá errado, velho. Isso aqui não pode ser assim. E sabe, Deus está te chamando para isso. Pra isso. Exatamente. Você, muitas vezes, o fato de você estar indignado com algo, e às vezes a gente percebe que é só você estar indignado. Só você está percebendo aquele erro. E se só você está percebendo aquilo, só você... Tem um recado pra te dar. Então, muitas vezes Deus já tem dado sinais e mostras do que Ele quer para sua vida. O que basta agora é você tentar confirmar isso. Através da oração, sabe? Através da intercessão. Sim. Busque a Deus entender o que Deus quer para sua vida, né? Então, você entendendo que Deus já tem dado mostras e sinais, e você buscando a Ele, eu tenho certeza que Deus vai confirmar aquilo que já tem colocado no seu coração, né? Então, busque a Deus e você vai entender o que Deus quer para sua vida. Amém. Amém, amém. Que bênção. A gente tá chegando no nosso final já. Já? Já, que vai estar tão boa. Que nem Nossa, eu não tive nem Semana mais tempo de passada. perguntar do ministério dele. Eu não Já? quero encerrar sem fazer duas perguntas. Fica à vontade. Eu queria saber... foram tempos muito intensos vividos com Deus e foram muitos anos no ministério. Eu queria saber alguma situação que tipo, você diz, caramba, isso aqui foi difícil, mas eu venci. Em qualquer aspecto. Tipo assim, uma situação difícil de enfrentar, algum problema, alguma coisa que você conseguiu vencer, mas que te marcou. Nossa, a gente venceu isso aqui. Teve alguma? Deixa eu tentar lembrar de alguma coisa. E se não tiver uma difícil, eu queria saber uma boa, assim, que você guarda com muita alegria no coração. Tipo, esse dia aqui, que privilégio que eu vivi. Tô muito feliz. Tipo, o dia que vocês falaram do retiro. E eu imagino que é uma das experiências que fica guardada no coração. Tipo, que benção saber que por causa do incentivo de uma pessoa, várias outras estão ali se derramando na presença de Deus, vivendo tempos diferentes. Acho que é um privilégio. Tentar lembrar de alguma coisa, porque assim, a gente vive uma vida com Deus de uma forma tão intensa que muitas vezes eu tava esses dias meditando sobre quantos livramentos que a gente tem diariamente. Sim. E muitas vezes a gente não percebe e a gente, por não perceber também, não agradece. E é engraçado ter situações que a gente passa, a gente reclama, mas foram livramentos de Deus para nossas vidas. Esses dias aconteceu uma situação no nosso trabalho e, assim, me comoveu bastante, porque um colega nosso veio a óbito, né? Nossa, assim, não trabalhava aqui na estação nossa, mas em outro lugar, mas a mesma profissão, mesma empresa. E essa situação, eu passei por mesma situação parecida, né? Assim, muito tempo atrás. Assim que eu entrei na empresa, passei por uma situação parecida, né? Então, só pra, assim, tentar citar um pouquinho, né? Eu trabalho na empresa, na hidrelétrica, né? Hoje,
mas eu trabalho quando em Xingó, quando eu trabalhava, a gente trabalhava, além de cuidar de usina, a gente também operava subestações, né? E aí, subestação tem alguns equipamentos lá que a gente tem que fazer algumas manobras. E uma dessas manobras é trabalho com chaves seccionadoras e tem uma exposição a arco elétrico. Sabe o que é um arco elétrico? Tem todo um trâmite, né, para trabalhar com energia. Isso. E aí, eu passei por uma situação, há muito tempo atrás, de exposição a um arco elétrico, né? Os irmãos tiveram curiosidade para pesquisar o que é um arco elétrico. E, graças a Deus, assim, não tive nenhuma sequela, nada. Assim, foi um livramento muito grande de Deus, assim. A única coisa que eu tive no momento foi só meus olhos tiveram contato com a parte do arco, começou só a ficar irritado, né? Passei algum tempo de repouso, mas nada de mais grave, né? Aí teve um acidente recente onde o colega nosso foi exposto à mesma coisa, né? Sim. E junto com ele mais duas pessoas também participaram desse acidente, tiveram ferimentos, né? E esse outro colega nosso estava em estado grave, né? E recentemente não resistiu aos ferimentos e faleceu. E aí me veio à mente novamente o episódio que eu tive, né? E eu pensando, meu Deus, cara. E na época, assim, você vê no o grande livramento, mas você não tem noção do quanto Deus te livra, sabe? De quanto Deus te cuida, guarda você, sabe? O quanto Deus está, de fato, com os anjos a te proteger, sabe? E hoje, né? Aí eu fico bem assim, meu Deus, quanto o Senhor tem guardado as nossas vidas e a gente não percebe muitas vezes. O quanto diariamente, o quanto nesse momento de nós estarmos aqui, simplesmente, o quanto Deus está agindo, sabe, para de fato nos proteger, nos guardar, nos guiar. Sim. E as situações no nosso dia a dia corriqueiro, quanto Deus tem feito isso, sabe, e a gente muitas vezes não percebe. Então, esse episódio que aconteceu, né, recente com o meu colega, né, e lembrou um fato que aconteceu comigo, me trouxe novamente à mente essa ideia, né, do cuidado de Deus, sabe? E eu experimentei, de fato, um grande livramento nesse sentido, né? E hoje eu fiquei, meu Deus, quão maravilhoso é esse nosso Deus, sabe? Que cuida, que guarda, sabe? Que zela, sabe? De eventos similares, assim, eu pude ver, sabe? Assim, não que ele não tivesse a presença dele, mas, lógico, cada um tem seu propósito, mas diga assim, eu pude ver o quanto Deus me protegeu nesse sentido. Sim. O quanto Deus me guardou, sabe? De hoje não ter nada, não tive nenhuma sequela, não tive nada, né? Enquanto outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade. Sim. Então, eu louvo a Deus por isso, sabe? Louvo a Deus por esse livramento. E muitas vezes a gente tá em algum canto, né? Num trânsito, somente no trânsito, mas a gente costuma reclamar mais, né? Sai do meio, eu quero passar! E a gente não vê o cuidado de Deus. Se você for, se ele deixasse você ir, poderia ser que você sofresse um acidente lá na frente. Quando a gente tá atrasado pra alguma coisa, no meio agoniado do juízo, acontece alguma coisa e Deus está nos livrando, coloca um ônibus enorme na sua frente pra você não passar, vai atrasado. E é assim, às vezes a gente costuma reclamar. Eu tenho uma frase comigo, eu vi em algum lugar e guardei pra mim, que é: se a gente imagine só, se a gente perdesse tudo que a gente reclama. Eu tô com um carro velho desse, não sei o que, pronto, perdeu o carro, vai andar a pé. Não tenho roupa bonita, pronto, perdeu a roupa, vai andar pelado ou com roupa rasgada. E a casa velha, pronto, vai virar vai ficar um sem teto agora. É por isso que eu tenho comigo mesmo, não reclame, porque eu sei que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele está querendo te valorizar mais, né? Nos ensinar uma coisa, ser grato àquilo que a gente tem e grato ao cuidado de Deus na nossa vida. Mesmo a gente sem entender, mesmo a gente sem saber, Deus está cuidando da gente o tempo todo. Perfeito. É isso mesmo. Essa mentalidade que a gente, como a gente não enxerga o plano total de Deus, né? É igual aquele exemplo lá do tapeceiro, né? O tapeceiro, ele faz sua peça de tapete lá e tal, e a gente, quando olha pelo outro lado, né? A gente vê o negócio todo feio, cheio de fiapo lá e tudo. Só que na visão do tapeceiro, ele tá fazendo algo incrível. A gente só enxerga o lado contrário, né? Que tá cheio de retalhos, cheio de coisa feias e tal, desgarrante e tal. Mas o tapeceiro, não, tô fazendo a minha obra que tá lindo, tá perfeito. Né? Só que triste da gente é que a gente só enxerga o outro lado.
né? E a gente, Sim. como por não enxergar, a gente às vezes acha feio, acha que tá errado, ou tem que mudar. Só que Deus está construindo a nossa obra perfeita, Que né? legal. A obra da nossa vida, né? E a gente não enxerga isso, né? A gente às vezes blasfema, a gente não sabe. A gente fica, meu Deus, é isso aqui não, mas tá perfeito, meu irmão. Tá perfeito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus coopera, né? Tudo que Deus faz na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. E o nosso bem, aproveitar o ensejo, o nosso bem não é algo como é que eu falo? De momento. Não é uma situação de conforto momentâneo. O Sim. nosso bem, né, segundo o contexto desse texto aí, é o quê? É nós parecermos cada dia mais com Com Cristo. Cristo. Então, tudo coopera para que nós pareçamos mais com Cristo Sim. na nossa vida. A glória. Ô, glória! Mais alguma pergunta pra fazer pra ele? Acredito que não. Assim, na verdade, eu tenho várias, mas hoje a gente pode encerrar nosso papo. Mas eu quero saber sobre o seu êxodo, como foi essa transição de mudar de outra cidade, depois retornar. Tem muitas histórias que a gente ainda pode conversar, teológicos. Tem muito assunto. Muito Rapaz, interessante, sim. Tem muita a coisa. conversa tava fluindo tão bem que a gente Sim. nem viu a hora passar, nem viu o tempo passar. Mas vamos marcar um novo Uma episódio. segunda vez, por Uma favor, segunda vez. venha, Toby. Quem sabe com ele e a esposa pra falar sobre Seria massa. o trajeto de vocês, como você conheceu ela, como foi esse relacionamento. Uhum. Fala um episódio de casais. casal aqui. Sim, Vai ser isso é muito legal. top, muito top mesmo. A dificuldade vai ser convencer ela de Não falar. acredito, sério? Aí tu convence, se preocupe não. Eu gosto muito. Jadson, pra encerrar, eu queria que você desse um Último conselho para conselho. todos os cristãos de todo mundo, de como você, desde quando conheceu a Jesus, viveu e vive um evangelho tão intenso, uma busca tão intensa. Tem um conselho para as pessoas que estão assim, tão meio balanceadas, vou, não vou, aí no dia de domingo tá bom, e tá meio que esfriando o seu amor. Dê um conselho para elas, que ela reavive Pra manter a a chama chama. e continue vivendo intensamente a presença de Deus. Amém. É o que eu tenho vivido também isso recentemente também, porque a vida da gente não é só as montanhas, né? Passa também pelos vales, né? Passa pelas dificuldades da vida, em todos os sentidos, tanto da fé, muitas vezes a gente não tá um apóstolo Paulo, daquele avivamento todo, né? A gente muitas vezes também experimenta momentos de vales, no sentido de crises, né? De fé especiais e tudo. Então, nesses momentos, né, eu sempre tento me apegar, né, ao amor de Deus por nós. E o que eu quero dizer com isso? Nós fomos criados por Deus, né, fomos feitos, né, para o louvor da sua glória. Por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus e experimentamos, né, tudo que há no mundo, tudo que há de ruim, para tentar suprir algo que não existe nada no universo que seja comparado, que possa satisfazer, sabe, esse desejo do nosso coração de nos conectarmos com Deus. Então existe dentro de nós algo, ou um espaço, né, se não todo o espaço do nosso coração, existe. Só existe um lugar, só existe uma pessoa que pode preencher esse vazio dentro de nós. E esse vazio é o Senhor. O Senhor, ele preenche tudo, todas as lacunas da minha vida. O amor de Deus, sabe? Experimentar esse amor, sabe? Entender, como o apóstolo Paulo disse, sabe? O amor de Cristo me constrange, sabe? Ele olhava para Jesus, olhava para a sua obra e ele ficava constrangido diante de tanto amor. Então, se nós experimentarmos o amor de Deus sobre a nossa vida, a gente vai ter uma experiência, porque muitas vezes a gente vive uma vida meio que para agradar outras pessoas, meio que mendigando a atenção das outras pessoas, mendigando o afeto, mendigando a atenção. Mas sabe, olha, na cruz existe um homem que deu a sua vida por mim e por você. E esse homem agora, ele continua com a mão estendida, com as mãos estendidas, buscando
desfrutar, né? E entregar esse amor. E o fato de eu receber esse amor, sabe? O amor, gente, é o que nos move, o que nos faz viver, é o que nos faz, sabe, estar aqui, existindo. E se nós experimentarmos o amor de Deus em nossas vidas, sabe, entender que nós somos amados. Você é amado. Nós somos amados. Ele nos amou primeiro. Ele trouxe, sabe, me conduziu ao caminho do amor. Como? Me amando. O fato de ele me amar, o fato de eu experimentar esse amor, o fato dele me amar, é o motivo de estar aqui. É verdade. Hoje nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. O amor dele me alcançou primeiro. O fato do amor dele me alcançar primeiro me denota uma importância grande nos meus momentos de crise, nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de trevas, de escuridão. Eu entender e buscar esse amor. Eu ser tocado por esse amor. O amor do Senhor me alcança, sabe? Nos meus momentos de dificuldade. Dificuldade eu entendo que Deus me ama. Deus está comigo, eu experimento disso. E é algo muito mais do que parte intelectual, parte filosófica. É a parte de você entender, experimentar no seu coração, você sentir que é amado, sabe? Você sentir que é cuidado por alguém. Alguém está com você, você não está só. Deus está com você. Pelo simples fato de que Ele lhe ama. Deus nos ama. E o seu amor nos alcança todos os dias. De sorte que Paulo vai falar que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. Glória a Deus. Então, experimente do amor de Deus e não se aparte dele jamais. Amém. Amém. Que coisa linda. Rapaz, emocionei agora aqui. Eu acho Quase que chorei. é a fundamentação daquilo que nos rege. É o amor de Deus. O amor de e Deus. O nosso amor para com os próximos. Os 2 mandamentos que Jesus deixou, Não, né? uma próxima. Então, estou muito feliz com a Amém. nossa conversa de hoje. Eu Foi que agradeço, muito vocês são- produtivo, muito enriquecedor de verdade. Obrigada Vocês por são tudo que você bênção. trouxe. Amém. A gente espera ter uma oportunidade de a gente conversar mais vezes, Amém. possivelmente com a Raniama. Raniama, Estamos aceita, por disponíveis. favor. E a gente se encontra aqui em breve. Amém. Não queria encerrar não, mas... Porque a gente ficava aqui o dia Vamos inteiro. Vamos em coro. 1, 2, 3. Bom, mas é isso. Se você acha que esse episódio é o único que a gente tem, não. Nós temos outros episódios no ar. E você pode nos acompanhar só no YouTube, Pedro? Não, temos no Spotify, Applecast e YouTube, Instagram e TikTok. Muito bem. Nos siga nas nossas redes sociais. Continue acompanhando os conteúdos que nós vamos lançando para vocês. Curta, compartilhe, envie para as pessoas que você acha que vão ser edificadas por esse conteúdo. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Verdade? É verdade. Tchau, Até tchau. logo. Até mais.